Olá, pessoa mágica, tudo bom? Eu sou a Edvan Feu, escritora, jornalista e bruxa. E hoje eu estou aqui com o nosso Wiki Magia. O tema de hoje é, assim, peculiar. Religião. O mago tem uma religião? A bruxa tem uma religião? Né? O que a gente pensa sobre religião? Muita gente me pergunta sobre isso. Mas, Ed, você está aí falando, teve até alguém que comentou, já vi que a sua base é a Kardec, a espírita? Não, não é, não sei de onde a pessoa tirou isso. Mas, enfim, faz parte de algo que eu estudo. E algumas pessoas, elas realmente conversam muito, falam muito sobre o fato de eu usar, falar sobre religiões, né, falar sobre temas que são de outras religiões, não necessariamente da Wicca. Tá? Então, eu queria ler para você um trecho de um livro aqui que eu gosto muito, e eu quero ler para você esse trecho, tá bom? Então, vamos lá. Religião. O aspirante a mago professará uma religião universal. Ele vai descobrir que toda religião tem seus bons aspectos, mas também tem seu lado obscuro. Assim sendo, ele vai manter o melhor para si mesmo e não prestar atenção às fraquezas. Isso não significa que ele deva adotar todas as religiões, mas que ele deve mostrar o devido respeito a todas elas. Toda religião tem o seu princípio divino, não importando se estamos lidando com o cristianismo, budismo, islamismo ou o que quer que seja. Basicamente, o mago pode manter-se fiel à sua própria religião. Entretanto, ele não estará satisfeito com o dogma oficial de sua igreja, mas lutará para penetrar mais profundamente no trabalho de Deus. E este é o propósito da nossa iniciação. O mago formará sua própria ideologia universal de acordo com as leis universais, que serão sua verdadeira religião. Ele verá que todo defensor de religião fará um esforço para representar sua religião como a melhor, ignorando suas fraquezas. Toda verdade religiosa é relativa e sua compreensão depende da maturidade do indivíduo. É por isso que o iniciado não interfere com o direito de outra pessoa em sua crença religiosa e não tenta dissuadi-lo de sua verdade, condená-lo ou mesmo criticá-lo. Na parte mais profunda de sua alma, o iniciado encontrará apenas compaixão por um fanático ou um ateu, sem expressar isso de forma alguma. Assim sendo, ele permite que cada um se agarre firmemente no que acredita e que o deixa feliz e contente. Se cada um aderisse a esse princípio e o tomasse para si, não haveria ódio ou discórdia religiosa. Não haveria razão para as diferenças de opinião e todas as filosofias ou religiões poderiam coexistir alegremente. É naturalmente um assunto muito diferente quando aquele que busca, não mais satisfeito com o materialismo ou dogma e ávido por nutriente espiritual, pede a um iniciado por conselho e esclarecimento. Em tais circunstâncias, o dever do iniciado é esclarecer aquele que busca de acordo com as suas faculdades perceptivas. O mago não deve poupar nem tempo, nem esforço para comunicar seus tesouros espirituais àquele que busca e guiá-lo em direção à luz. Tá? Esse é um trecho do Magia Prática de Franz Bardon, que eu considero o maior mago do nosso tempo, né, o mago moderno, que, na verdade, de certa forma, a encarnação mais recente de Saint-Germain. É complicada a história, mas um dia desses eu conto. A história você entende melhor no Frabato. Tá? Esse livro fui eu que... Ele é baseado nesse aqui, mas não, ele é tradução... peraí. Ele é tradução desse daqui, né, que fui eu que traduzi. Esse daqui foi o que eu traduzi com a minha querida amiga Patrícia. Ela traduziu um terço dele comigo. Depois, como todo mundo que se propôs a traduzir esse livro comigo abandonou, porque esse livro, ele é muito forte, né? Mas, felizmente, esse aqui tá tudo traduzido. Esse aqui é a versão nova, que está com papel pólen e tal. Se você quiser, tem na Linhas Tortas, mas a gente também está colocando essa semana, talvez amanhã ou sexta-feira, estou colocando na Amazon, né? Então, você vai ter também a opção de ler em Kindle. Mas aí, o que eu queria falar
sobre a religião, tá? Às vezes eu vejo que as pessoas elas ficam um pouco irritadas e eu entendo com a postura de certas religiões, especialmente porque algumas delas tentam forçar a sua verdade em cima da verdade da outra pessoa, né? E isso é, digamos assim, um tanto quanto desgastante, né? Quando alguém está o tempo inteiro tentando te convencer de alguma coisa com a qual você não concorda e com a qual você não. É como alguém tentar te enfiar uma comida que você não quer comer, assim, uma coisa que você não gosta, e a pessoa fica, mas é muito bom, come isso aqui, ó, experimenta, mas é bom pra caramba, mas eu não gosto, não quero. Então, assim, às vezes as pessoas, elas tentam isso. E o que a gente pode fazer? Gente, cada um vai ter o seu caminho espiritual. Religião e caminho espiritual não são a mesma coisa, tá? Tem muito wicano por aí que se acha o máximo, a última batata frita do pacote, a última Coca-Cola, se acha incrível, super, porque se acha superior por estar dentro da Wicca. Por aí você já vê que ele está errado. Ele não, ninguém é superior por estar em religião nenhuma, tá? Não existe isso. Mas ele acaba pisando em cima de outras pessoas porque ele acha que essas pessoas são ignorantes, essas pessoas não sabem tanto quanto ele ou ela, né? Enfim, isso é um erro do ego que muita gente acaba incorrendo. Tem que tomar muito cuidado. Na hora que você começar a se achar muito sábio, muito inteligente, muito importante, e o super mega hiper mago ou super hiper mega bruxa, é a hora que você está escorregando no ego. E esse é o tipo de erro que derruba, tá? Derruba bastante. Então, primeira coisa, a gente tem que entender que a gente sempre tem muito para aprender, né? O que a gente sabe é muito pouco. Não importa o que a gente sabe, é sempre muito pouco. Que a gente tem aí uma longa estrada. E que a outra pessoa, de uma outra religião, ela pode saber coisas que a gente não sabe, né? Então, ela pode também ter a sua verdade e não necessariamente é uma verdade equivocada. Ela pode, toda religião tem o seu traço de luz, mas tudo que emite luz também emite uma sombra. Então, ela também pode ter, a religião, né, dessa pessoa pode ter um traço sombrio. Eu ouvi uma vez de um antigo colega há muito tempo sobre a Igreja Universal, né, que é uma igreja que eu tenho sérias restrições pela forma com que eles trabalham na teologia da prosperidade. Porque eu acredito realmente que você pode trabalhar na energia da prosperidade, mas que você deve sempre compartilhá-la com as pessoas e não buscá-la apenas para si mesmo na hora que você aplica isso. E às vezes eu acho que a igreja, ela usa para si, não exatamente para todo mundo, né? Então, isso é uma opinião minha, tá? Me perdoa se alguém aí por acaso se sentir ofendido, mas é uma opinião mais pessoal da minha parte. E um amigo meu um dia falou assim, não, mas eu cheguei à conclusão, ele também era super crítico, né, dessa igreja, e ele falou assim, mas sabe que conclusão que eu cheguei? Que mesmo essa igreja, ela tem algo a ensinar para determinadas pessoas. A pessoa que se sente atraída para essa igreja, ela precisa, né? Ela sente uma atração por algum motivo. E ela talvez precise daquela energia ali, ela precisa de alguma lição que tem ali naquela igreja. E eu acho que ele tem razão. Então, não quer dizer, é claro, que eu não ache que ter, talvez, leis, talvez algo mais correto, uma coisa, sei lá, o conselho de ética, que averiguasse esse tipo de trabalho para não ver se não está sendo um abuso, tá? Mas isso mas não proibir, não impedir, porque para cada pessoa ela pode se sentir abraçada, ela pode se sentir acolhida, ela pode se sentir atraída por uma determinada religião por causa do momento dela. Então, eu tive alunos, não alunos, leitores, por exemplo, que começaram na Wicca e foram pulando de religião em religião. E teve um que eu sempre lembro dele, porque ele me mandava biscoitos deliciosos da Índia, porque ele virou Hare Krishna. E no final ele se encontrou como Hare Krishna. Eu perdi o contato, não sei se ele ainda é Hare Krishna, mas é o caminho, cada um de nós tem um caminho, e a gente pode exigir que todo mundo trilhe ou siga o mesmo caminho que a gente está seguindo dentro da religião, dentro do caminho espiritual. Mas eu falei uma coisa lá atrás, caminho espiritual não é a mesma coisa que religião, tá bom? Então é o seguinte, quando você tem a religião, ela vem com seu conjunto de regras, normas, dogmas, hierarquia, e que você precisa seguir se você vai fazer parte dela, tá? Então, às vezes,
às vezes a gente, assim, fica chateado com certos conceitos de igrejas que ainda não se atualizaram, digamos assim, mas às vezes eu acho que talvez a gente deva respeitar isso e ir para outra religião, né? Bem ou mal, é o que a gente acaba fazendo. E você pode estar feliz nessa religião, mas tem uma hora que você começa a questionar, tem uma hora que você começa a se perguntar, mas peraí, mas era assim mesmo? Mas é isso mesmo? E você começa a querer saber mais. Quando você começa a querer saber mais, você começa a trilhar, na verdade, o seu caminho espiritual, que é o caminho da busca, da iluminação, do aprendizado, do crescimento espiritual. Digamos que a religião, talvez ela te dê um recurso, mas ela não pode ser só isso, tá? Ela não é plena nesse ponto. Você precisa do seu caminho espiritual. Então, quando a gente fala de Wicca, por exemplo, a Wicca, o que ela é? Ela é um conjunto de dogmas, né? Como toda religião e tudo mais, que ela é uma religião, embora eu a encare mais como filosofia. Eu sempre gostei da ideia de ampliar a Wicca o máximo que eu pudesse, porque ela é uma religião que permite isso. Né? Se você for ler Scott Cunningham, se você for ler outros autores, estou com a cabeça meio esquecida ultimamente, mas vários autores que começaram a escrever da Wicca lá atrás deixavam claro que ela é uma religião, digamos assim, ampla, porque ela pode abarcar, ela pode abrigar diversas tradições. Então, se você quiser fazer uma tradição nórdica, você pode. Se você quiser fazer uma tradição de fadas, pode. Se você quiser fazer uma que só siga Gardner, você pode. E se você quiser fazer uma que tenha, por exemplo, dragões, pode. Você pode fazer qualquer coisa, porque desde que você respeite as regras de conexão com a natureza, de leis universais, você pode estar trabalhando no seu caminho espiritual. E por que às vezes aquela regra daquela tradição da Wicca não bata com você? Porque cada um vai ter o seu caminho, né? Então não cabe a nós julgar se aquela tradição está errada, se aquela religião está errada, se aquela pessoa ela é boba porque ela está seguindo aquela religião, ou se aquela outra pessoa ela é muito sábia porque ela está seguindo aquela religião. Não existe isso. Cada um tem o seu caminho e cada um tem o seu momento. Você estar hoje, por exemplo, católico, não quer dizer que você vai morrer católico. Você pode, em algum momento da tua vida, dar uma virada completamente e dizer, cara, eu resolvi ser outra coisa, eu vou virar Hare Krishna. Tudo bem. Assim, não tem problema. Né? O importante é que você compreenda que a religião, ela precisa ampliar seus limites, quebrar correntes e não limitar você e acorrentá-lo em ideias, em dogmas, em coisas que não funcionem, tá? Você deve ser livre para continuar aprendendo e estudando. Qualquer religião que pregue o contrário, que diga, você não pode ler esse livro, você não pode ler esse autor, você é proibido de fazer isso, você é proibido de aprender mais, não é uma religião que está vibrando na luz, tá? Por mais que aqui o texto diga que toda religião vibra na luz, a gente sabe que algumas pessoas, não a religião, as pessoas pervertem isso e criam, digamos assim, práticas que são totalmente avessas à luz, à criação e à divindade. É claro que todas elas incorrem em leis universais. Nesse livro também se diz que toda religião que não traz dentro de si as leis universais tende a não durar muito, a chegar ao fim. Não é que não dura muito, ela chega ao fim, ela termina. Persistem as religiões que têm dentro de si as leis universais. Por isso que eu dou tanta atenção a elas quando eu faço o curso de bruxaria Wicca. É muito importante, dentro das leis, que a gente entenda que as leis universais são a base de tudo que a gente vive, faz, pensa, tudo que foi, e virá. Então, assim, a gente precisa realmente compreender essas leis. É como se você compreendesse as engrenagens de uma máquina muito complicada chamada vida. Ok? Então, queridos, esse foi o nosso Wiki Magia de hoje. Espero que você tenha gostado. A gente se encontra no próximo vídeo, na próxima aula, no próximo ritual, quem sabe no plano astral. E se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com os amigos, pode se inscrever no canal, dar uma curtida e deixar aí um comentário dizendo o que você achou do vídeo de hoje, tá bom? Um super beijo, um bater de asas, e até a próxima.